Olá, voltamos com o nosso curso de História de Portugal. Depois de 2 aulas com temas culturais, vamos voltar à história política portuguesa. Hoje abordaremos o período fernandino, a Revolução de 1383 e 1385, que levou uma nova dinastia ao poder, e as ordenações afonsinas, que devem interessar especialmente ao pessoal do direito. Vamos lá? Corria o ano de 1367, quando subiu ao trono de Portugal o novo rei, Dom Fernando. Não demorou muito para que, aproveitando-se da crise sucessória em Castela, ele tentasse conquistar o trono castelhano. Ele tentou 3 vezes, 3 guerras sucessivas. A primeira, em 1369 a 70, a segunda, em 1372 e a terceira, em 1381 e 1382. Não logrou êxito em nenhuma dessas campanhas. Apenas colecionou despesas e turbulências, para si e para o reino. Essas querelas não envolveram apenas Portugal e Castela. França e Inglaterra participaram também, e isto é importante citar. Uma curiosidade é de que em nenhuma dessas 3 conflagrações se chegou a travar uma batalha, apenas na segunda houve algo assim, mas nunca se chegou a travar uma batalha de verdade. A guerra era uma disputa de nobres. A sua carga recaía sobre a população burguesa, que arcava com os custos, e pobre, que pagava com os corpos em batalha. Mas nunca chegou a uma batalha assim significativa, apesar dos custos toda. Foi quase que um escárnio para o povo. Nas cortes, a reprovação política real é manifestada de forma clara pelos representantes dos conselhos. De forma geral, as queixas consistiam em recordar o reinado de Dom Afonso IV como uma época de prosperidade e justiça, e a de Dom Fernando, que já era de turbulência e pobreza. Para os procuradores, o novo reinado visava enriquecer os nobres e destruir as demais classes com insensatas mobilizações militares, altos tributos, com a desvalorização da moeda, o tabelamento de preços num valor muito inferior ao custo dos produtos, com benefícios que os reis concederam aos nobres, pela ausência de prestação de contas e os elevadíssimos gastos da Casa Real de Borgonha. Sem falar nas acusações de corrupção dos funcionários reais, a insuficiência da justiça de então, etc. Os historiadores lusos, seguindo a crônica escrita por Fernão Lopes, focam como aspectos positivos do reinado as medidas de incremento econômico, especialmente a proteção à navegação comercial e a lei das Sesmarias. O período fernandino foi de crise administrativa, social e política, mas não de crise econômica. O desenvolvimento das relações por via marítima vinha antes da conjuntura europeia do que da portuguesa. De acordo com Fernando Lopes, mercadores europeus de diversas procedências chegavam a fundear-se em Lisboa numa cifra de 500 navios, algo portentoso para a época. As rendas aí auferidas enriqueciam tanto o rei como diversos súditos. O fato de o rei ser acionista, o principal aliás, de uma companhia naval mostra uma interferência real num assunto sempre tido por pertencente à esfera privada e colaborou para que houvessem protestos e crise. A Lei das Sesmarias de 1375, que tinha como objetivo restaurar a cultura dos cereais, acabou por beneficiar mais os nobres e os grandes lavradores a custo dos pequenos produtores. Tudo isso causava mal-estar entre o rei e o povo, ou como se dizia na época, causar desvairios. Mas Dom Fernando morreu em 1383, deixando a infanta Dona Beatriz, que casara pouco antes com o rei de Castela, como herdeira da coroa. Seu contrato de casamento estipulava que Dona Leonor Teles seria regente até que a infanta tivesse um filho homem e este completasse 14 anos. Ela herdaria o trono português, mas não o castelhano. Isto provocou reações. Os povos e parte da aristocracia acataram mal a aclamação de Dona Beatriz como rainha, pois queriam que o infante Dom João, filho de Dom Pedro I e Inês de Castro, fosse o novo soberano. A burguesia citadina resistia à regência de Dona Leonor e estava ligada à política fernandina. A revolução estourou em Lisboa. Os grandes burgueses tentaram impor à regente sua linha política e propuseram a criação de um conselho formado por burgueses. Para a tarefa de matar o conde de Andeiro, um aventureiro galego que ganhava cada vez mais poder político, escolheram o mestre da ordem militar de aviso, Dom João I.
Rebelada contra a regente e seus nobres, a população lisboeta logo assumiu o controle dos acontecimentos. De forma revolucionária, os sublevados proclamaram o mestre de Avis regedor e defensor do reino, o que significa que Dom João I se tornava, de fato, regente. Os burgueses tentaram manter-se neutros, por medo de perder seus bens. Mas um tanoeiro intimidou-os assim. Ele, o tanoeiro, só arriscava o próprio pescoço. Os ricos tinham mais a perder, mas caso se opusessem à decisão popular, perderiam a vida. Assim os burgueses aceitaram o mestre de Avis. Nas cidades e pequenas vilas portuguesas, porém, os nobres opunham-se a Dom João I, aceitando a regência de Dona Leonor e Dona Beatriz como rainha. Isto, é claro, foi uma fonte terrível de conflitos, com mortes e depredação de propriedades. O rei castelhano invadiu Portugal a pedido do regente, que contava com sua ajuda para debelar a rebelião lisboeta. Mas ele acabou por obrigá-la a desistir da regência, em favor dele mesmo. No final, em maio do ano de 1384, cercou Lisboa, mas uma epidemia de peste obrigou ele e seu exército a voltar a Castela 5 meses depois. Na região alentejana, um moço nobre que viria a tornar-se um dos mais emblemáticos figuras da história portuguesa, Nuno Álvares Pereira, com um grupo camponês, derrotou um forte contingente de soldados castelhanos. Tal acontecimento mostrou a viabilidade de uma resistência apoiada nas forças populares, o que surpreendia muitos. Nuno Álvares, é importante dizer, era um partidário do mestre de Avis. Em abril do ano seguinte, houve reunião das cortes em Coimbra. A pressão dos representantes de conselhos, dirigidos pelo jurista João das Regras, levou à aclamação do mestre como rei, mesmo com a oposição dos nobres ali reunidos. Nessas cortes, toma-se a resolução de que o conselho do rei seja formado por 2 representantes de cada um dos 4 grupos sociais: clero, nobreza, letrados e cidadãos. Ou seja, cidadãos, claro que na época não havia essa terminologia, porque é uma terminologia que vai aparecer só depois do século XVIII com a Revolução Francesa. Mas cidadãos aí indica o quê? O povo, o povão, todo o resto da população que não se enquadra nas outras 3 categorias. O rei castelhano, porém, invadiu Portugal mais uma vez. E mais uma vez, a gesta do já condestável Dom Nuno Álvares mostrou-se de importância vital para o destino da pátria portuguesa. Estamos aqui na Batalha de Aljubarrota, de 1385, um dos maiores episódios da história de Portugal, um marco decisivo na biografia da nacionalidade lusa. As tropas portuguesas portaram-se com galhardia e causaram aos invasores uma derrota com grandes consequências políticas. A elevação do mestre de Avis ao trono e a independência portuguesa eram então inegáveis, mas a paz só foi firmada no ano de 1411. Ainda vale dizer que no episódio nasceu o Tratado de Windsor entre os reinos de Portugal e Inglaterra, o mais antigo tratado internacional ainda em vigor. Ou seja, ele não foi denunciado, ele ainda está em vigor. Isso mesmo, vocês ouviram, ele tem mais de 700 anos. Passou-se o reinado de Dom João I, veio de Dom Duarte e logo de Dom Afonso V. Deixe saldo cronológico para me ocupar de um tema de imensa importância na história jurídica portuguesa, que é a edição das Ordenações Afonsinas. Conforme dito, havia queixas de ineficiência da justiça desde os tempos de Dom Fernando. Dom João I e Dom Duarte tentaram solucionar o problema, mas muito pouco pôde concretizar-se. Após o falecimento de Dom Duarte, o infante Dom Pedro, regente até a maioridade de Dom Afonso V, incitou o notável jurista da época, Rui Fernandes, a concluir os trabalhos que lhes foram confiados pelo monarca anterior. A data de conclusão foi 28 de julho de 1446. O projeto foi então submetido a uma comissão revisora composta de outros 3 ilustres juristas, além do citado Rui Fernandes. Depois de algumas alterações, foi publicado sob o título de Ordenações, em nome de Dom Afonso V. Não se sabe exatamente se esse diploma legal foi publicado em 1446 ou no ano seguinte, nem quando precisamente começou a vigorar. Naquele tempo, ainda existia uma regra prática clara sobre como publicar diplomas legais e sobre a data de vigência dos mesmos.
Além do mais, as cópias dos códigos eram ainda manuscritas, o que dificultava e encarecia enormemente todo o trabalho. Os juízes das vilas tinham também um preparo jurídico normalmente bem inferior ao das maiores cidades, o que era mais um obstáculo a esse empreendimento que visava a eficiência judicial. Por outro lado, alguns fatores outros, concorreram para facilitar a difusão das ordenações, entre eles o fato de elas não serem muito inovadoras na medida em que utilizavam bastante fontes jurídicas anteriores. Isso é, ela era inovadora só em parte, porque ela compilava muito o que já existia. Então nem tudo era norma nova, apenas era mais organizada, clarificada. Apesar de alterações em certos pontos, basicamente consolidaram e organizaram o direito português tal como ele já existia. Fontes. Várias foram as fontes utilizadas na confecção das ordenações alfonsinas. Leis gerais, resoluções régias, concordatas, bulas, costumes gerais ou locais, estilos da corte, uma forma de jurisprudência. Eu chamo estilo da corte, é o que na época chamava que é um tipo de jurisprudência hoje em dia. Normas do direito castelhano, canônico, romano, etc. No que diz respeito à técnica legislativa, em quase todo diploma lançou-se mão do dito estilo compilatório. Isso é, a transcrição integral das fontes de direito, declarando-se depois os termos em que esses preceitos eram confirmados, excluídos ou alterados. As ordenações alfonsinas têm um lugar destacado na história do direito português. Sintetizam toda a trajetória percorrida até então no sentido de se afirmar a singularidade e independência política de Portugal, desde os tempos de Dom Afonso Henriques. Independência política que reclama, para sua maior concretização, a independência jurídica. Além disso, tão importante é essa obra que, por séculos a fio, ela foi como que o suporte e molde do desenvolvimento jurídico de Portugal. Para vocês terem uma ideia, as ordenações seguintes basicamente consistem em trabalhos de atualização das ordenações alfonsinas. Sua publicação está vinculada à tendência geral de centralização política, que ocorria por boa parte da Europa. Apesar de não ter uma estrutura orgânica tão bem desenhada como a dos códigos modernos, e esteja distante de fornecer uma disciplina legal tendencialmente completa, é uma obra bastante sofisticada para os padrões do século XV. Não inferior quando comparada com compilações semelhantes de outros países, tendo até pioneirismo no que toca a homólogos da França, da Espanha, da Alemanha, até mesmo da Holanda. Pois bem, essa foi a nossa aula 11. Até a próxima!